John 3:16. Mais importante do que aquela caneta que eu adquiri é a palavra de João 3, versículo 16. So repeat that once again. Então repitam mais uma vez. Once more. Mais uma vez. All right, because you have said it so loudly, I will tell you a story. Tá, porque vocês agora falaram bem alto, eu vou contar uma história para vocês. Would you like to hear a story? Querem ouvir a história que eu tenho para contar? Okay. I had to give a retreat to sisters in a town in South India. Eu tive que dar um retiro para umas irmãs numa cidade no sul da Índia. And it was the Carmelite sisters. Carmelite. Eram irmãs carmelitas. And when I went to their convent, E quando eu fui para o convento, I went to see the lecture room where I would be talking. eu fui ver a sala de palestras onde eu estaria falando. Then I went to see the chapel. Fui ver a capela. And there in the chapel I saw the cross. E lá na capela eu vi a cruz. And I looked at that cross. E eu olhei para a cruz. It was the biggest cross I ever saw in the chapel. Era a maior cruz que eu já tinha visto numa capela. Coming down from the ceiling to the ground. Ela vinha do teto até o chão. And when I looked at that cross, E quando eu olhei para aquela cruz, the figure of Jesus seemed to be so alive a figura de Jesus parecia estar tão viva, that all the narrative of Jesus' crucifixion came back to me. que tudo aquilo que Jesus viveu no crucifixo veio para mim. And I felt there was something holy and sacred in that chapel. E eu senti que havia algo sagrado e santo naquela capela. So what did I do? Então o que eu fiz? I told the sisters we're going to have everything in the chapel. Eu disse para as irmãs, todo o nosso retiro vai ser aqui na capela. Not just the mass and the prayer, but even I will talk all the lectures and talks in the chapel. Não só a missa, as orações, mas as palestras, todo o trabalho será feito aqui na capela. The first time I ever did that. Foi a primeira vez que eu fiz aquilo. Because the crucifix was so alive. Porque o crucifixo era tão vivo. Like this, but much bigger. Era como esse, mas bem maior. And therefore we began the retreat. Então assim começamos o retiro. On the second day, I received a letter from a woman. No segundo dia de retiro, eu recebi uma carta de uma mulher. And she showed me that letter. Ela me mostrou aquela carta. It was written by a certain priest, now very famous in India. Aquela carta tinha sido escrita por um padre muito famoso na Índia. And the letter said, E a carta dizia: Dear Father Rufus, prezado querido Padre I'm Rufus, sending you this woman eu estou querendo te dizer que esta mulher, so that you can pray over her. estou te enviando essa mulher para que o Senhor possa rezar por ela. She needs help. Ela precisa de ajuda, She needs deliverance. ela precisa de libertação, Because for 20 years she gets possessed very often. porque há 20 anos ela tem tido possessões com muita frequência. And then he signed his name. E ele assinou o nome dele. Then when I met the woman, she told me for 20 years she would fall anytime on the road. E ela dizia, quando ela então me encontrou, que há 20 anos ela caía na rua, sem nenhum motivo ela caía na rua. In her own room, sometimes she would see like a demon coming up. E às vezes ela via, quando ela entrava em um determinado lugar, como se um demônio estivesse surgindo. And that's why she went to this priest. E por isso mesmo ela procurou esse sacerdote. And since he knew I was giving a retreat, he sent her to me. E ele sabia que eu daria um retiro, então ele a enviou para mim. So what did I do? Então o que foi que eu fiz? I did not forget that cross. Eu não esqueci daquela cruz. Normally I would have prayed over her in the parlor or in the room. Normalmente eu teria rezado por ela numa sala. But I brought her in the chapel. Mas eu a trouxe para a capela. And made her to sit on the chair in front of the cross. Eu a coloquei numa cadeira diante da cruz. And since I did not know her language, the sisters were translating her to me and me to her. Então, como ela falava uma outra língua, eu tinha uma irmã que traduzia, eu falando para ela e ela para mim. So when I looked at her, E quando eu olhei para ela, she had not yet looked up at the cross. ela está
not yet looked up. Ela ainda não tinha olhado para a cruz. So I asked her, as I do every time, Então eu pedi a ela, como eu faço sempre, I said, "Who are you?" eu perguntei: quem é você? And what did she reply? Eu quero essa resposta. Why do you ask me that question? Porque a resposta foi a seguinte: por que você está me fazendo essa pergunta? We have met one another very often before. Nós já nos encontramos várias vezes antes. So I did not ask her further questions. Então eu não fiz mais nenhuma outra pergunta. And then I began to pray for her. Depois então comecei a rezar por ela. And then as she looked at the cross, E depois ela olhou para a cruz. all hell was let loose. E todo o inferno ali se apresentou. She began to look at the cross and speak in a language very harsh words to Jesus. Ela começou a olhar para a cruz e falar palavras muito duras para Jesus. And the nuns translated what she was saying to me. E a irmã traduzia o que ela estava dizendo para mim. The voice was saying to Jesus, As palavras que ela estava dizendo para Jesus. "Why have you brought me here before you? Por que que você me trouxe aqui diante de ti? I've been in this woman for 20 years. Eu estava dentro desta mulher há 20 anos. This is my home. Essa casa é minha. And now I've been brought before you. E agora me trouxeram diante de ti. And therefore now I have to leave. E agora por isso eu vou ter que sair dela. I have to leave because you're still on that cross." Eu tenho que sair porque você ainda continua nesta cruz. And then she began to shout at him, E depois ela começou a gritar com Jesus: "Come down from that cross. desça dessa cruz. Come down from the cross." Desça dessa cruz. And when nothing was happening, E como nada estava acontecendo, the evil one and her began to give Jesus dirty, bad words. o inimigo começou a dizer para Jesus palavras sujas, muito ruins. And the nuns told me, "We cannot translate those words." E a irmã me disse: eu não posso traduzir essas palavras. And as if that evil one began to tell Jesus, "Come down from the cross," E assim, quando ele dizia, né, para Jesus: desça da cruz, then I realized who said the same words in the gospel. então aí eu percebi, né, me veio à mente as palavras que foram ditas no Evangelho. When you read the Passion narrative in all the 4 Gospels, Quando nós lemos em todo o Evangelho, em todas as passagens do Evangelho, what were the priests and the Pharisees and Sadducees telling Jesus on the o cross? que os príncipes, os saduceus e os fariseus estavam dizendo para Jesus na cruz? They said, "Come down from the cross, Eles diziam para Jesus: desça da cruz. and then we will believe in you." E aí assim as pessoas vão acreditar em vocês. And then I knew it was not the priests and Pharisees telling Jesus to come down from the cross. Então eu percebi que não era o príncipe dos fariseus que estava pedindo para Jesus descer da cruz. It was the same evil spirit in the woman 2,000 years ago telling Jesus to come down from the cross. Eu vi que no corpo daquela mulher era o mesmo espírito mau que há 2000 anos atrás estava dizendo para Jesus: desça da cruz. Even the soldiers were telling Jesus, "Come down from the cross." Até mesmo os soldados disseram para Jesus: desça da cruz. Even the passers-by who just happened to be that way began to tell Jesus, "Come down from the cross." Mesmo aqueles que estavam passando e não sabiam nem exatamente o que estava acontecendo, pediram para Jesus: desça da cruz. And then we will believe in you. E aí sim acreditaremos em ti. Even the thief on the left hand began to tell Jesus, "Come down from the cross." Mesmo o ladrão que estava na cruz disse para Jesus: desce da cruz, e aí acreditarão em você. Save yourself and save us. Salve a você mesmo e nos salve também. And when Jesus was not coming down from the cross, E como Jesus não desceu da cruz, the thief on the left side began to curse Jesus. o ladrão ao lado esquerdo de Jesus começou a amaldiçoá-lo. And then I realized for the first time in my life E aí depois, então eu percebi pela primeira vez na minha vida that the last temptation of Jesus was not at the agony. que a última tentação de Jesus não foi na agonia, It was not in the Garden of Gethsemane. não foi no jardim do Getsemane, It was on Mount Calvary. foi no Monte Calvário. It was not just 3 times.
Não foi só 3 vezes, but 4 times. mas 4 vezes. The evil one began to tell Jesus to come down from the cross. O inimigo começou a dizer para Jesus, desce dessa cruz. The evil one put his words on the lips of the Pharisees and the priests. Ele colocou o inimigo, a palavra nos lábios dos sacerdotes, dos fariseus, On the lips of the soldiers and the passers-by. nos lábios dos soldados, das pessoas que passavam por lá naquele And now momento. I heard with my own ears on the lips of this woman. E agora eu estava ouvindo, depois de tanto tempo, nos lábios daquela mulher. And Jesus did not yield to that last temptation. E Jesus não se entregou àquela última tentação, se Because rendeu. if Jesus had come down from the cross, Porque se Jesus tivesse descido da cruz, we would have instead been crucified on the cross for our own sins. We would have been crucified. nós teríamos sido crucificados pelos nossos pecados, cada um de nós na cruz. But because Jesus decided to remain on the cross, Mas porque ele decidiu permanecer na cruz, we don't have to be crucified anymore. não precisamos mais ser crucificados. Jesus died for us. Jesus morreu por nós. Jesus was crucified for us. Ele foi crucificado por nós. And then I realized this was the last temptation of Jesus. E aí eu percebi então qual foi a última tentação de Cristo. Remember what Jesus told Peter. Lembra do que Jesus disse para Pedro? When Jesus told the apostles he had to go to Jerusalem and there he would suffer and be crucified, what did Peter say? Quando Jesus disse para os apóstolos, vocês têm que ir para Jerusalém, lá vocês vão sofrer e serão crucificados. O que Pedro disse para Jesus? Peter said that should never happen. Pedro disse, isso nunca vai acontecer. Who was telling Peter to tell Jesus not to be crucified? Quem estava dizendo a Pedro para falar isso para Jesus, para ele não, para que Jesus não fosse ser crucificado? You know the answer. Vocês sabem a resposta? Jesus told Peter, "Get behind me, Satan." O que Jesus respondeu para Pedro quando Pedro disse para ele não fazer isso? Afasta-se de mim, Satanás. Just imagine Jesus calling the first pope Satan. Imagina Jesus chamando o primeiro papa de Satanás. Don't tell that to the present pope. Não falem isso para o papa atual. So Satan even used Peter, the first pope, so that Jesus would not be crucified. Satanás usou até Pedro, o primeiro papa, para que Jesus não fosse para a cruz ser crucificado. And therefore, what did the present pope say? E portanto, o que o papa atual nos diz? He wrote a letter for Lent. Ele escreveu uma carta. And what was the title of that letter? Qual foi o título desta carta? They shall look upon the one whom they have pierced. Olhe para a cruz, olhe para aquele a quem vocês crucificaram. They shall look upon the one whom their sins have crucified and pierced. Nós temos que olhar para aquele aonde os pecados foram pregados e por nós foi crucificado. Not telling him to come down from the cross, Não pedir, olhando para ele, pedir para ele descer da cruz. but thanking him that he is in a way still on the cross. Mas olhando para ele, dessa maneira, ele ainda está na cruz. And then, of course, when Jesus would not come down from that cross, E é claro, quando Jesus não desceu da cruz, that woman began to be furious and give the dirtiest bad words to Jesus. como Jesus não descia da cruz, a mulher começou a ficar furiosa e a dizer palavras terríveis para Jesus. And then I knew Jesus had won the victory. E aí eu sabia que Jesus já tinha ganhado a vitória, já tinha sido vitorioso. Or rather, his victory 2,000 years ago would now become a reality. Porque a vitória que ele adquiriu há 2000 anos atrás se tornava naquele momento realidade. So what I had to do? Então o que eu tive que fazer? Nothing. Nada, But say the beautiful words of the Mass mas repetir as palavras da missa, after the consecration. depois da consagração. Lord, by your cross and resurrection, you have set us free. Senhor, pela sua cruz e pela sua ressurreição, o Senhor nos libertou. You are the Savior of the world. Tu és o Salvador do mundo. Say that together. Digam isso juntos. Tu és o Salvador do mundo. Before that,
Lord, by your cross and resurrection you have set us free. Senhor, por suas, By your cross Senhor, por sua cruz and e resurrection ressurreição, you have set us free. o Senhor nos libertou. Vamos repetir? Repeat that. Senhor, por sua cruz You are the Savior of the world. tu és o Salvador do mundo. So did I make a prayer for deliverance? Então eu fiz uma oração por libertação por aquela pessoa? No, Não. because Jesus was on the cross. Mas Jesus, porque Jesus já estava na cruz. I said, Jesus, you know what to do. Eu disse, Jesus, tu sabes o que fazer. You died for this woman. Tu morrestes por essa mulher. And I said the words of the Mass. E eu disse agora as palavras que dissemos na Lord, missa. by your cross and resurrection you have set her free. Jesus, por sua morte e ressurreição, nos libertastes. You are her Savior. Tu és o Salvador. And the woman fell down like unconscious. E a mulher caiu, ela caiu inconsciente. And when she got up by herself, E quando ela se levantou sozinha, she was completely free. estava completamente liberta. Give the Lord a big clap. Vamos aplaudir o Senhor. This is not the end of the story. Isso também não é o fim da história. There is a story behind the story. Existe uma história por detrás dessa história. Because when I was praying for her Porque quando eu estava orando por ela, silently, silenciosamente, at one point I asked her, why did you come into this woman? em determinado momento da oração eu perguntei para ele, por que que você veio, por que que você possuiu esta mulher? And somehow by the power of the Spirit she was forced to tell me the reason. E pelo poder do Espírito Santo, de alguma maneira, ele teve que me dizer o motivo. He said one day this lady who was then a young girl before marriage, she was still a girl, Quando essa mulher ainda era jovem, antes de casar, she was going to church. ela estava indo para a igreja. And to go to the church she had to pass under a tree. E para ir para a igreja ela tinha que passar por debaixo de uma árvore. Now there are certain trees in India which are supposed to be holy trees. Tem algumas árvores na Índia que supõem-se ser santas, árvores santas. But whether they are really holy, I don't know. Agora, se elas são santas mesmo, eu não sei. So the evil spirit told me Então, o Espírito me respondeu. she was passing under the tree, Ela estava passando por debaixo de uma árvore. and I was sitting on that E tree. eu estava sentado naquela árvore. And when she passed under the tree, I looked at her, E quando ela passou por debaixo da árvore, eu olhei para ela. and she was very beautiful. E ela era muito bonita. And I fell in love with E eu her, me apaixonei por ela. and I entered her. E eu entrei nela. Therefore, when you come to India, don't go under trees. Se vocês forem à Índia, não passem debaixo das árvores. Now you may wonder, how could the evil one enter a young girl passing under a tree? Vocês podem estar pensando, como é que o inimigo pode entrar, possuir, né, uma jovenzinha que está passando debaixo de uma árvore? So when I spoke to this woman afterwards, Quando depois eu conversei com esta mulher, she told me her story. ela contou-me então a sua história. When she was a teenager, Quando ela era uma adolescente, she wanted to join the convent and become a nun. ela queria entrar para o convento e se tornar uma freira. But the parents wanted her to get married. Mas os pais queriam que ela se casasse. And she was very angry E ela ficou com muita and began raiva. to be harsh to her parents E começou a ser rude com seus and not pais. obey them. Começou a desobedecer os pais. Now, becoming a nun is a good thing, Sim, se tornar uma freira é uma coisa muito boa. but perhaps it is not God's will. Mas quem sabe essa não era a vontade de Deus, não fosse a vontade de Deus. It's not a question to know whether something is good or bad. A questão não é algo ser bom ou ser ruim.
But is it God's will? Mas a vontade de Deus, essa era a vontade de Deus na vida dela. That's why Jesus prayed in the Garden of Gethsemane, not my will, but your will be Por isso done. Jesus no jardim do Getsemane falou para o Senhor que seja feita a tua vontade, mas não a minha. And Jesus taught us in the Our Father to say, thy will be done. E Jesus disse para o Pai, né? Sua vontade, tudo seja feito de acordo com a sua vontade. But she was adamant that she wanted to become a nun. Mas ela não admitia não ser uma freira. Instead of finding out whether it was God's will. E ela não ficou assim ofendida por aquela não ser a vontade de Deus. And therefore she had a great resentment and bitterness against her parents. E aí, contra os pais, ela criou no coração uma amargura e uma raiva muito grande. Her heart was filled with resentment and anger. Um sentimento de ressentimento, raiva. And it was in that state she went to church and passed under that tree. E foi com esses sentimentos que, ao ir para a igreja, ela passou por debaixo daquela árvore. And that anger and resentment opened herself to demonic interference. E aqueles sentimentos fizeram com que ela tivesse aberta para o inimigo entrar no coração, nos sentimentos dela. So knowing what the devil had told me, Sabendo já o que o inimigo, o demônio já tinha me dito, I just asked her, tell me, when you went to the church and you passed under the tree, did anything happen? eu perguntei então para ela, quando você estava passando por aquela árvore, indo para a igreja, aconteceu alguma coisa? She said, yes, one day a flower fell upon me. Ela disse sim, uma flor caiu em cima de mim. I searched all over, but there was no flower. Eu tive um sentimento de que uma flor estava caindo em cima da minha cabeça, mas eu olhei à minha volta e não vi nenhuma flor. She thought it was a flower, Ela achou que fosse uma flor, but I knew better it was something else. mas com certeza era uma outra coisa. It is our emotional disturbance that often opens us to diabolic attacks. É a nossa opressão, os nossos sentimentos ruins que abrem o nosso coração para que a gente possa ser atacado, invadido. And then she told me from that time everything was going wrong within her. Ela disse que a partir daquele momento tudo na vida dela começou a dar errado. He says, for my marriage, I had to be carried in a chair to church. Ela disse, no meu casamento eu tive que ser carregada para a igreja. My mother had to tell me to say the words, I do, when the priest asked me, will you take so and so as my husband? Ela disse que a mãe, quando o padre perguntou, você aceita esse homem como seu esposo? A mãe é que teve que falar para ela repetir, porque ela não conseguia. I was in a daze. In a daze, Ela estava assim completamente fora do mundo, completamente perturbada. Just look at my wedding photograph. Quando ela olha para as fotos do casamento, I'm there in the wedding photograph in a daze. quando ela olha para as fotos do casamento, para o álbum, ela percebe que ela não estava ali, ela estava completamente fora daquele momento. And then I knew that was what had happened to her. E aí então eu pude compreender o que realmente havia acontecido com ela. And now she was so grateful, she felt free for the first time. E aí depois disso ela estava sentindo uma gratidão muito grande, se sentindo livre pela primeira vez. And I helped her to repent and to forgive her parents. Então eu ajudei para que ela pudesse perdoar os pais, se arrepender. And to accept her marriage as God's will for her life. E aceitar o casamento dela como a vontade de Deus para a sua vida. Is that the end of the story? E esse é o fim da história? Not yet. Ainda não. Because now, as I was concluding talking to her, Porque no momento que eu estava concluindo a minha conversa com ela, I noticed that she was pregnant. eu percebi que ela estava grávida. She seemed to be 9 months pregnant. E ela parecia já estar com 9 meses de gravidez. So I said, well, even now you are pregnant. E eu disse, olha, você inclusive está grávida. And then she told me this. E ela me disse o seguinte: Everybody asked me this question. todo mundo me faz a seguinte pergunta. I've already got 3 grown-up children. Eu já tenho 3 filhos adultos já, grandes. I'm not pregnant. Eu não estou grávida. But I've been like this even before my marriage. Mas eu estou nesse estado, mesmo até antes de casar, eu já me encontrava assim. And then she remembered
I began to be like pregnant from the time when that flower fell upon me. E aí ela lembrou que ela começou a sentir, ela começou a ter um sentimento de gravidez no momento em que ela achou que uma flor estava caindo sobre a cabeça dela. And you know it was not a flower. E eu já sabia que não era uma flor. And I realized the evil one entered into her E eu percebi que o inimigo então havia entrado no corpo dela. and made her to be like pregnant E fez ela ter um sentimento de como se ela estivesse grávida. because didn't want her to marry anyone. Porque ele não queria que ela te casasse com mais ninguém. As he told me, he was in love with her. Porque ele havia me dito que ele estava apaixonado por ela. He wanted her for himself. E ele a queria somente para ele. So what did I do? Então o que foi que eu fiz? I took her back to the crucifix. Eu a levei de volta adiante do crucifixo. And I felt I had not finished the work of God. Porque eu senti que eu não havia ainda terminado o trabalho que Deus queria que eu fizesse. I felt that pregnancy was still a sign that the evil one was still holding her. E eu percebi que aquilo era um sinal de que o inimigo ainda estava ainda perturbando aquela So pessoa. when I took her before the crucifix Quando eu a levei para diante da cruz, and I prayed over her shortly, e eu fiz uma pequena oração por ela, she fell on the ground. ela caiu outra vez no chão, And there she was, e lá estava ela, on the ground, no chão, like semi-conscious, semi-inconsciente, 9 months pregnant. 9 months pregnant. com 9 meses de gravidez. And I knew from what I had heard, it was not a natural pregnancy. E eu já sabia que aquilo não era uma gravidez natural. So what did I do? Então o que foi que eu fiz? I put my hand just above her stomach, Eu coloquei a minha mão em cima do estômago dela, just touching it a bit. tocando levemente o And I estômago. said, in the name of Jesus, I command you to leave her. E eu disse, em nome de Jesus, saia de dentro desta pessoa. And the moment I said that, E no momento em que eu fiz essa oração, my hand went down. a minha mão desceu. The pregnancy disappeared. Todo aquela inchaço da barriga desapareceu. There's instant delivery, Foi uma libertação instantânea. rather instant deliverance. Uma libertação instantânea. I can never forget that story. E eu não posso esquecer daquela história. I wish you had seen that with your own eyes. I wish you had seen it with your own eyes. Eu gostaria que vocês tivessem visto o que eu vi com seus próprios olhos. How it, because Jesus has died on the cross, we are being saved. Porque Jesus morreu na cruz, por isso nós somos salvos. And for this case, the sign of our deliverance was delivery. E nesse caso dessa pessoa, o sinal da libertação foi rezar pela libertação naquele momento. Not a natural delivery, Não foi uma libertação natural not by cesarean operation. e nem também uma Cesarean operation, to não cut the foi uma stomach, operação cesariana, but by a supernatural operation. foi uma operação sobrenatural. The work of the Holy Spirit. O trabalho do Espírito, obra do Espírito Santo de The work Deus. of Jesus who died for us on the cross. A obra de Jesus que morreu por nós na cruz. Amen. Amém.